Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Queria te explicar sobre um novo prazo concedido ao São Paulo para a W Torre em relação à apresentação dos projetos que transformarão o Morumbi. Só para resgatar. São Paulo anunciou alguns meses atrás um acordo com a W Torre para remodelação do Morumbi. A W Torre será responsável por angariar dinheiro e por tornar o Morumbi um palco completamente diferente. Dois projetos devem ser apresentados para votação dos conselheiros do São Paulo. Primeiro projeto sem cobertura, segundo projeto com cobertura. A ideia principal desse desenho do estádio é rebaixar o gramado, construir uma arquibancada que permitiria ao tricolor ter uma capacidade para mais ou menos 85 mil torcedores. A inspiração é o que foi feito no Monumental de Nunes, estádio do River Plate. Pois bem, W Torre e São Paulo têm trabalhado juntos em uma série de ações. Alguns esboços, inclusive, já foram apresentados ao São Paulo. Tricolor e W Torre, inclusive, discutem sobre a criação de um fundo que vai ser responsável por angariar, por captar dinheiro que vai ser utilizado na construção em toda essa obra. O Tricolor estima que hoje o estádio, que arrecada entre 60 e 80 milhões de reais, se tornará um estádio com capacidade para faturamento por ano de 150 milhões de reais, e esses números ajudam na captação de investimentos. Mas, porém, contudo e todavia, esses projetos com cobertura e sem cobertura devem ser apresentados apenas no segundo semestre e não mais no mês de julho. W Torre contratou arquitetos que estão trabalhando em desenhos. O São Paulo tem recebido alguns desses desenhos, mas o Tricolor concedeu à W Torre um novo prazo, essa apresentação dos projetos finais, para que eles sejam debatidos e votados pelo Conselho Deliberativo de São Paulo, vai ficar para o segundo semestre, possivelmente até dezembro. Essa data ainda está sendo acertada entre as partes. Importante contar que o São Paulo concordou com esse adiamento, não é algo que transforme ou traga problemas para esse projeto. A ideia do São Paulo, vale a lembrança, é de ter seu novo estádio apenas em 2030. E enquanto os projetos são elaborados, desenhados, feitos, enquanto São Paulo e W Torre buscam captação de dinheiro, há um outro ponto que precisa ser destravado em relação ao tombamento do estádio do São Paulo, que sofreu esse tombamento porque o arquiteto responsável pela obra do Morumbi é um dos arquitetos mais renomados e ele teve todas as suas obras tombadas. O Tricolor trabalha com a Compresp para um plano diretor que permitiria que o estádio tivesse essas obras importantes e pudesse ser remodelado. Só para completar, Tricolor que vem numa fase muito boa com o Zubeldia, 4 vitórias e um empate em 5 partidas. Ô Arnaldo, quinta vitória seguida do São Paulo fora de casa, veja só, quarta do Zubeldia, mas tem suas questões, como sempre, com contusões do São Paulo. Assim, o Palmeiras tem, a gente estava falando de Flamengo e Corinthians, o Palmeiras tem o Atlético Paranaense no final de semana, que é o time brasileiro da Sul-Americana 100% e é um time para a gente ficar de olho. Acho que o Palmeiras vai ter um desafio grande no final de semana. E o São Paulo, do Zubeldia, tem o Fluminense do Diniz, na segunda-feira. Também vai ser um desafio grande. Agora o Zubeldia jogando em casa, né? Porque viajou pelo mundo, pela América do Sul durante boa parte, conseguiu bons resultados, mas agora tem outros níveis de adversários pela frente. Vai ser um embate curioso, porque o Diniz está mais pragmático, como você falou, depois dessa atuação com o Colo-Colo. E tem um detalhe também que chama a atenção, o Trajano já passou por essa experiência, o São Paulo virou o time das segundas-feiras, né? Jogou com o Palmeiras na segunda-feira, vai jogar com o Fluminense na segunda-feira, vai jogar com o Cruzeiro na segunda-feira. E o presidente do São Paulo está protestando em relação a isso, talvez para o presidente do São Paulo, que sim, está organizando, isso eu preciso referendar aqui, muito bem a arrecadação de alimentos, mantimentos para as vítimas das enchentes do Sul no Portão 5 do Morumbi. Quem passa no estádio é impressionante, ainda bem, a quantidade de coisas que estão sendo entregues e depois distribuídas. Sim, ele doou a grana do leilão, do letreiro do estádio antigo, quase 800 mil reais para as vítimas das enchentes. Sim, é verdade. E ele tem protestado contra os jogos de segunda-feira.
que aí é uma outra discussão. Envolve o Corinthians, as TVs. A TV Globo não tem o Corinthians na Libertadores, então ela quer colocar o Corinthians no Brasileiro. O São Paulo passa na TV Globo na Libertadores, então o torcedor do São Paulo não tem mais domingos para ver o time dele em ação. Tem só segundas-feiras de noite. Então, é a única maneira de ver o São Paulo na segunda, Arnaldo. Exatamente, né? Só dessa forma. Só dessa possibilidade. E acho que agora com uma série de. Agora com uma série de jogos em casa, acho que há segundas-feiras e quintas, que é o time das segundas-feiras e quintas, eu acho que mesmo com a adesão do torcedor de São Paulo, seria conveniente pensar em alguma promoção de ingressos e tudo mais, porque a presença de público fica um pouco prejudicada pelo acúmulo agora com os jogos em casa e pelos horários e dias que eles vão acontecer a partir de São Paulo e Fluminense, que era às 7 da noite no Morumbi e passou para as 8 da noite no Morumbi na segunda-feira. Seu destaque inicial, que você falasse para a gente o que você pensa dessas formações diferentes que o Zubeldia tem utilizado. Jogou já com linha de 4, jogou com linha de 3, a gente apostava até que ele usaria uma linha de 3 zagueiros ontem, e ele foi com uma linha de 4 zagueiros atrás, 2 zagueiros e 2 laterais, obviamente. Qual que foi a sua opinião, Arnaldo, sobre esse esquema do Zubeldia? Já a gente passa a enquete e o jogador misterioso. Salve, Éder, salve, Renan, salve, galera. Bom, o Zubeldia me desafia, eu sou um obcecado em escalações e tentar decifrar treinadores, as ideias principais. Quando ele falou lá a tal da ideia madre na apresentação, eu fiquei pensando qual era o esquema tático preferido e tentando identificar quais jogadores do São Paulo se encaixavam nesse esquema. Cara, nesses primeiros jogos, ele talvez tenha me surpreendido em todas as formações, todas as escalações, e tenha, além dos bons resultados, eu acho que conseguido bons desempenhos e uma química rápida assim, com o time e com o torcedor, mesmo à distância, né? A única vez que ele teve perto do torcedor de São Paulo foi o jogo contra o Palmeiras, que foi o jogo que ele não ganhou. Agora ele vai ficar mais próximo. Mas ontem, das todas que ele adotou de início, foi a que eu menos gostei e que talvez não tivesse sido uma mudança durante o primeiro tempo, muito importante, e aí acho que é outra virtude dele, as mudanças, com substituições ou não. Talvez o São Paulo tivesse passado, não digo um apuro, mas um desconforto. Mas, de novo, ele me surpreendeu e no final deu bom. Então, Arnaldo, o seu voto na enquete é que o Zubeldia tem uma boa gestão de elenco, já deixando a enquete do dia aí para todo mundo votar, a opinião sobre a gestão de elenco do Zubeldia. Pelo que eu entendi, faz uma boa gestão de elenco, Arnaldo? As alternativas são sim ou não, né? Eu ia colocar uma sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, uma boa gestão de elenco. E você, Renan? Obrigado pela presença. Qual que é a sua opinião sobre essa gestão de elenco do Zubeldia e também sobre esse esquema, né? 3 zagueiros ou 4 atrás ali. O São Paulo tem conseguido jogar bem das duas formas. Boa noite, Éder. Boa noite, Arnaldo. Meu ídolo. Éder, ele é perfeito na gestão de grupo. Eu acho que o Arnaldo com certeza vai saber, eu vou falar sem certeza, mas eu acho que ele só não utilizou até agora quem está machucado, obviamente, e o terceiro goleiro, o Yang. O resto eu acho que ele já utilizou todos os jogadores, em pouquíssimo tempo, em 5 jogos apenas, o que é muito difícil. Eu acabei de falar no fim de papo e vou falar aqui também. Eu errei, peço desculpas, eu errei. Eu achava que na mudança de treinador precisaríamos, pelo período, né? Já no meio da temporada, de treinador brasileiro, mais conhecimento do nosso futebol e tal. E eu assumo, errei. Chegou um treinador com tanto ou mais conhecimento do que um brasileiro, por incrível que pareça. Não só dos nossos jogadores, como também do entorno. Um cara que vive e estuda futebol 24 horas por dia, né? Dentro do avião, ele está conversando sobre futebol com os jogadores.
Ouvi relatos de jogadores que chamam para conversar individualmente e falar de questões táticas, né? Então, isso é mais do que saber gerir grupo. E quanto às formações, ele também me surpreendeu em quase todas. Só não me surpreendeu no jogo contra o Águia de Marabá, porque a gente já sabia quais seriam os desfalques, né, de jogadores titulares que seriam poupados, e ali eu já tinha mais ou menos a ideia que seria um 4-1-4-1. Então, foi verdade. A única que não me surpreendeu tanto. A de ontem me surpreendeu muito. E concordo com o Arnaldo, foi a que eu menos gostei. 2 linhas de 4, né, quando você forma 2 linhas de 4, os jogadores da segunda linha que ficam no espaço interior, os dois meias, os 2 volantes, né? Eles têm uma função muito importante, específica, além apenas só de marcar, né? E os 2 das pontas também tem que ter uma função de ajudar na armação, não só fazer jogada de profundidade pelas laterais, né? E isso que o São Paulo teve um pouco de dificuldade, principalmente no primeiro tempo, no começo do jogo. Quando houve uma troca entre o Ferreirinha e o Michel, que o Michel veio para o lado esquerdo, do interior do campo para o lado esquerdo, e foi assim que ele fez as principais jogadas, né, inclusive o gol do Luciano, foi aí que o time melhorou. Na minha opinião, foi aí que o time melhorou. Aí teve uma desenvoltura muito melhor no segundo tempo, principalmente depois da entrada do Nestor, que consegue fazer aquele corredor esquerdo ali, não só aberto, mas também pelo espaço interior, muito bem feito, né? Então, ele está sabendo gerir o grupo muito bem. Isso aí é muito importante para o nosso time, para os jogadores, de eles saberem assim, porque tem treinador que ele já tem aquela formação, dificilmente troca, então o jogador, mesmo no treino, mesmo que inconscientemente, né, o cara se prepara fisicamente, tudo, mas fala, pô, eu já sei que eu vou ficar no banco no fim de semana, próximo jogo eu já sei que eu vou ficar no banco. E com ele não, o Patrick estava descartado, e já jogou 2 jogos como titular. Ontem me surpreendeu muito a entrada do Patrick, né? O Rodriguinho estava descartado, já entrou em 2 jogos. O Juan, enfim, vários outros jogadores, entendeu? Então, isso é importante para o nosso time, para todo mundo estar ligado que pode ser titular no próximo jogo. E essa imprevisibilidade do Zubeldia também é bom contra o adversário. O adversário fala, o que esse maluco vai aprontar para o próximo jogo? Vai vir com linha com 3 zagueiros, vai vir com linha de 4. Como que eu armo meu time pensando no São Paulo? Isso também é um outro ponto positivo que nós, né, que o São Paulo tem nessa, vamos dizer, nessa loucura do Luiz Zubeldia.